Walter, vamos falar um pouquinho sobre acidente de trabalho? Vamos sim. O acidente de trabalho, ele é um evento que ocorre durante a prestação de serviço, durante o labor, né, o trabalho, que causa algum tipo de perda funcional, de dano ao empregado, ainda que esse dano seja temporário ou, em alguns casos, até permanente. Mas não é todo o acidente de trabalho que vai gerar ao empregador o dever de indenizar. Para caracterizar o dever de indenizar, ou seja, o empregador tem que pagar algum valor ao empregado em razão desse acidente, tem que estar preenchidos alguns requisitos. E aí é importante a gente dizer que existem dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. Na responsabilidade civil subjetiva, todos nós sabemos que ela tem incidência em atividades que não há risco de acidente. Ou seja, um trabalhador executando suas funções no local sem risco e que sofre um acidente de trabalho. Aí, nesse caso, incide a responsabilidade subjetiva. E a responsabilidade objetiva, ela tem aplicação nos casos em que o trabalhador se submete a uma atividade de risco. Perfeito. E aqui na nossa cidade, na nossa região, o exemplo típico, clássico, é daquele trabalhador que executa suas funções em plataforma. Porque toda a jurisprudência, quer dizer, os tribunais entendem que o trabalho executado em plataforma é uma atividade de risco, isso é uma questão já pacificada, sedimentada. E aí incide, aplica-se a responsabilidade objetiva. O que seria essa responsabilidade subjetiva e o que seria a responsabilidade objetiva? Na responsabilidade subjetiva tem que estar presente um elemento indispensável que é a culpa, ou seja, a conduta culposa do empregador para caracterizar o dever de indenizar. Então, na responsabilidade subjetiva, o empregador tem que agir com imperícia, com imprudência ou com negligência. Agir ou deixar de agir. É uma ação ou uma omissão. Então, se tiver o elemento culpa, ou seja, se o empregador agiu de uma maneira negligente, ou imperita ou imprudente, e isso causou um dano ao empregado, ou seja, essa conduta imprudente, negligente ou imperita, e daí adveio um dano para o empregado, e se esse dano gerou algum tipo de prejuízo para o empregado, aí surge o dever de indenizar do empregador. Perfeito. Então, tem que estar presente a culpa, a responsabilidade subjetiva, tem que, esse ato culposo ou essa omissão culposa da empregadora, ela tem que gerar um dano, aí entra o segundo elemento, que é o nexo de causalidade, ou seja, entre o ato e o dano sofrido por empregado, tem que ter uma causalidade, ou seja, aquele dano só ocorreu por causa daquele ato, e tem que estar presente também o dano. Porque se o empregado também não sofreu um acidente, mas não sofreu qualquer tipo de dano, também não surge o dever de indenizar. Então tem que estar presente o ato culposo ou a omissão culposa, o nexo de causalidade entre o ato culposo e o dano sofrido pelo empregado. Isso não é responsabilidade subjetiva. Perfeito. E esse dano ele pode ser um dano material, né, como um prejuízo financeiro, valores que o empregado tenha deixado de receber, gastos que ele tenha tido em hospital, com tratamento médico, e até danos que a gente fala que é o dano imaterial, que é o dano moral, né? Para reparar eventual sofrimento, dor, no processo que ele tenha passado desse acidente de trabalho. Exato. E já na responsabilidade objetiva, não existe o elemento culpa. Existe o ato que gerou o acidente, mais o dano. Se houver a configuração do ato que tenha causado o dano, aquele ato específico causou o dano, gera o dever de indenizar por parte do empregador. Mas aquele ato tem que ter sido praticado pelo empregador. Um ato omissivo ou um ato comissivo, quer dizer, quando ele toma atitude. Então, isso é importante frisar, porque muitas vezes a justiça comete equívocos, é importante, a justiça erra também. Ela é composta de bons magistrados, de bons profissionais, mas às vezes ela erra.
E às vezes a gente vê esses erros, principalmente na responsabilidade objetiva. Alguns juízes entendem que pelo fato da pessoa ter sofrido um acidente no local de trabalho, necessariamente o empregador tem que indenizar. Não. O fato de ter sofrido um acidente no local de trabalho merece investigação. Feita a investigação, o que você tem que se apurar? Quem causou aquele acidente? Foi o empregador? Foi o empregado? Ou foi um terceiro? Né? Se foi um terceiro ou se foi o próprio empregado, o empregador não responde pelo dever de indenizar. A gente tem aqui uma hipótese excludente do nexo de causalidade, que é quando a própria vítima, né, causa o dano, e isso é também muito comum, né, o próprio trabalhador deixar de tomar as cautelas que ele é treinado para fazer, usar os equipamentos que ele é treinado para usar, e ele, por um ato de distração, causa o seu próprio, né, infortúnio, seu próprio mal, ou quando entra um terceiro dentro dessa relação e causa um prejuízo, né? Não é porque o empregado estava no ambiente de trabalho, naquele momento trabalhando, que a empresa vai ter que responder por um ato de um terceiro. Né? Imaginemos um auxiliar de serviços gerais fazendo a limpeza de uma calçada durante o horário de trabalho, vem um carro desgovernado, atropela ela e causa dano. Ela tem um acidente de trabalho, porque ela estava trabalhando, mas aquele acidente não gera à empresa o dever de indenizar. Porque quem causou o acidente foi o motorista que estava com o carro desgovernado. Ele que tem que responder por esse dever de indenizar, e não o empregador. E em plataforma, a gente tem diversos exemplos. Por exemplo, você embarca o seu funcionário para trabalhar em plataforma, dá todos os treinamentos a ele. Ele está com todos os equipamentos de proteção. Você tem, geralmente, um supervisor que olha para a segurança dele, que olha para a atividade que ele está executando. Aí vem uma terceira empresa que também está trabalhando ali naquela plataforma e atravessa um equipamento e aquele equipamento atinge o seu empregado. Está numa área normal, de trânsito normal, que não tem nenhuma objeção, que não tem nenhuma proibição de transitar. Você não pode atribuir ao empregador dele a responsabilidade por esse acidente. Quem causou o acidente foi essa terceira empresa que passou com o equipamento e que causou algum tipo de dano a ele. Então isso é muito importante, porque a gente vê com frequência a justiça cometendo equívocos nesse campo e condenando empresas que não causaram um acidente. Isso não significa desproteger o empregado, o trabalhador, não. Significa atribuir a responsabilidade à pessoa que realmente causou o acidente. Essa pessoa tem que responder, e não o empregador. Então, quando a gente fala que a justiça comete equívocos nesse campo, a gente não quer desproteger o trabalhador. Não se trata disso. O trabalhador ele tem direito à indenização, mas ele vai ter direito à indenização em razão daquele que causou o acidente, e não o empregador que não causou o acidente. Então não se trata de desproteger o trabalhador, mas de atribuir a responsabilidade a quem efetivamente causou o acidente daquele empregado, daquele trabalhador. Então isso é muito importante frisar, porque eu vejo com uma certa frequência, mais do que eu gostaria, mais do que é razoável, mais do que é correto, algumas decisões judiciais atribuem a responsabilidade ao empregador só pelo fato do empregado ter sofrido um acidente no seu ambiente de trabalho. Quando muitas das vezes, como nesse caso da plataforma, que eu citei aqui, o empregado sofreu acidente por conta de um terceiro, não foi por conta do empregador. Há essa confusão do entendimento, porque quando os tribunais, os julgadores caminham por essa linha que você falou, eles estão aplicando a responsabilidade integral, que não é o que determina a lei. Né? Essa responsabilidade integral, né, sobre você responde de qualquer maneira, independente até de nexo de causalidade, né, você responde pela natureza da atividade desenvolvida, ela é rara na justiça brasileira. A gente pode, na lei, né, no caso dos ambientais e em casos também de acidentes nucleares, porque acidente nuclear, só o fato de você já estar manipulando, né, um produto que causa dano, que tem um risco grande, você é responsável por não lidar com aquilo de uma maneira, né, responsável e cuidadosa. Então não é a responsabilidade baseada no risco integral, é a responsabilidade objetiva.
na responsabilidade objetiva, para o empregador ter que indenizar o empregado, ele tem que ter dado causa àquele acidente, ou seja, ele que causou o acidente. Se um terceiro tiver causado, esse terceiro deve responder. Ou se o próprio empregado tiver causado, aí ninguém vai responder, porque ele não vai se indenizar, evidentemente. Então, você afasta também a responsabilidade do empregador. Na hipótese de morte, que aqui na nossa região a gente infelizmente acompanha alguns eventos, né, já teve mais, mas alguns eventos de acidente com morte, ao ajuizar uma ação, como que as pessoas devem proceder? Assim, é o herdeiro? Para ir atrás desse... Tem direito? O filho menor, por exemplo, ele sofre vários danos quando um pai ou uma mãe falece em razão de um acidente de trabalho. Primeiro, dano moral, porque ele deixa de ter a presença do pai ou a presença da mãe, e aquilo obviamente interfere na sua vida. Isso gera um dano moral, sofrimento pela perda de um pai, sofrimento pela perda de uma mãe. Então, ele está sofrendo um dano moral. E se for menor, tem um dano material também, porque o pai traria alimento para casa, traria dinheiro para casa em razão daquele trabalho. Com a morte dele não vai trazer mais. Então o filho tem direito de cobrar de quem causou isso um dano material, ou seja, um valor correspondente ao que o pai receberia e que seria destinado à educação dele. Então o filho, sem dúvida alguma, tem esse direito. O cônjuge, acredito também, porque você deixa de ter o seu companheiro ou sua companheira do seu lado, e aí isso gera um dano moral. Você perdeu uma pessoa querida, uma pessoa com quem você escolheu viver. Então, cabe também o companheiro ou o cônjuge ingressar também na justiça pedindo essa indenização contra quem causou o acidente. Então, assim, em primeiro lugar, filhos e cônjuges e companheiros, sem dúvida alguma. E aí, além da indenização por danos morais, que a justiça tem os critérios para fixação desse valor, a gente tem os danos materiais, que eu também já falei um pouco, que eles ficam evidentes quando a gente fala em pensão mensal vitalícia, que a justiça fixa um valor, né, em cima da remuneração do funcionário falecido e às vezes fixa teto, né, como se o funcionário vivesse até os 70 anos de idade. Então a empresa teria a obrigação de pagar aquele valor X até quando o funcionário falecido completasse 70 anos, e esse valor pode ser pago de uma vez só, né, como muitas vezes se determina na justiça, ou ser incluído em folha de pagamento para ser pago mês a mês, né, como se fosse um funcionário, ainda manteria essa responsabilidade com ele. Dessa forma, o direito tenta suprir essa falta material que aquela pessoa está causando naquele núcleo familiar. Entende-se também que quando o filho perde o pai no acidente de trabalho, o filho é menor, esse valor da pensão vai até uma certa idade dele. Isso não vai por toda a vida. Estudando, vai até os 24 anos. Né? Se não estudar, vai até a maioridade, que é 18 anos. Porque, do contrário, isso também geraria um enriquecimento ilícito dessa pessoa, né? Porque os pais, em regra, têm obrigação com os filhos até a idade escolar, né? Até a maioridade, ou se fizer um terceiro grau, se fizer um curso universitário, até 24, 23 anos. Então não pode passar disso também. Geralmente se estende de forma vitalícia para o companheiro ou para a companheira, né? Uma parte também da remuneração, né? Até porque entende-se que se ele estivesse vivo, ele não daria todo aquele valor para o companheiro ou para a companheira. Ele reteria aí cerca de 30%, que é o que os tribunais vêm reconhecendo. Então, uma remuneração fixada geralmente em 70% aí dos ganhos do falecido. O dano moral aí depende de cada caso. Como foi a perda da pessoa, qual a idade dela, de que forma se passou isso. O grau de culpa, se o próprio falecido ainda colaborou com alguma coisa, todos esses são critérios que vão ser avaliados, né, na hora de fixação. Porque na quantificação do dano moral, a
Justiça tenta considerar alguns aspectos. Um deles é o aspecto compensatório, assim, óbvio, né? Por mais que você indenize uma família, você nunca vai trazer aquela pessoa de volta. Mas você tem que tentar pagar um determinado valor que gere um conforto mínimo para aquela família. Então, considera-se esse caráter compensatório na fixação da indenização por dano moral. E tem também o caráter punitivo barra pedagógico, ou seja, se essa pessoa que causou o acidente de trabalho faz isso de forma reiterada ou foi muito negligente naquele determinado acidente, é óbvio que ela deve pagar um valor maior do que se fosse uma empresa que sempre cumpriu rigorosamente as suas obrigações de segurança do trabalho, ou uma empresa que naquele caso específico não agiu com negligência. E aí, obviamente, nesse caso, a indenização para essa empresa que foi mais negligente, que foi ou que agiu de forma reiterada, ela tem que ter uma condenação maior. Até porque a gente viu aqui, né, que essas condenações são condenações altas dentro da nossa experiência, da nossa atuação. A gente pode dizer que são as maiores condenações que a gente vê, são as que envolvem os valores maiores. Sobressai aí a necessidade da empresa sempre ter um seguro de responsabilidade civil, que nesse momento esse seguro vai ajudar a compensar esses pagamentos que serão feitos. Nenhuma empresa está livre de um acidente de trabalho, principalmente num ambiente perigoso. Então, ela ter um seguro de responsabilidade civil é importante, porque se amanhã acontecer alguma coisa e algum empregado sofreu algum acidente e ela for condenada a pagar algum determinado valor, ela tem que ter uma garantia que ela vai permanecer saudável, poder continuar executando suas atividades. Então, nesse sentido, é sempre para empresas que exercem atividade de risco, é sempre importante ter um seguro de responsabilidade civil. Até porque, se ela for condenada, esse seguro pode cobrir parte dessa condenação, cobrir a condenação toda. Dependendo, né, do valor contratado. Exatamente. Então, isso aí é uma ponderação importante que a gente tem que fazer para todas as empresas que exercem atividade de risco. Porque nenhuma delas está livre disso. Porque pode acontecer com qualquer empresa. E pode acontecer também da justiça julgar errado. Às vezes a empresa anda bem, anda direitinho. Naquele caso específico, não foi ela que causou o acidente, mas a justiça errou e condenou a empresa a pagar um determinado valor ao empregado, ou à família do empregado. Então, essa empresa que sofreu uma decisão judicial injusta, ela tem que estar pelo menos precavida de ter um bom seguro, uma boa apólice de seguro que compense esse prejuízo que ela vai ter ao desembolsar esse valor em favor da vítima ou em favor da família da vítima. E é importante que a seguradora, né, caso haja contratação desse seguro de responsabilidade civil, seja comunicado imediatamente, né? Assim que ocorrer, né, o sinistro, assim que ocorrer o acidente, já comunicar extrajudicialmente a seguradora para que ela tome conhecimento de que aquele evento ocorreu na vigência do contrato firmado. E há juízes até do trabalho, que aí a competência é o juiz, é a justiça do trabalho, há juízes do trabalho que até admitem a intervenção também da seguradora no processo, né? Se o empregado concordar com essa intervenção, que é sempre boa, né? Mais gente para pagar, mais gente para garantir, né, o pagamento de eventual dano aí ao empregado.